Bom dia, meu Deus. Eu abro os olhos e entrego a Ti este dia, esta casa, estes caminhos, estas pessoas que amo. Sei que a vida que pulsa em mim e nos meus é presente Teu. E cada batida do coração é lembrança de que estamos debaixo do Teu cuidado. Sopra agora o Teu fôlego sobre esta morada, alinha nossos passos aos Teus propósitos e firma nossas entradas e saídas, para que este dia seja vivido com segurança, paz e confiança na Tua guarda. Eu me recolho sob o Teu abrigo e declaro que, ao amanhecer, encontro refúgio na Tua presença. Debaixo das Tuas asas, minha família encontra descanso. À sombra do Onipotente, meu lar encontra segurança. Onde o medo tenta montar tenda em nossos corações, que Tua verdade se levante como escudo. Onde perigos rondam invisíveis, que Tua mão seja muralha que protege. Onde a ansiedade sobre segurança pesa, que Teu Espírito reacenda a confiança inabalável. Eu consagro a Ti cada cômodo desta casa. Agradeço pelas paredes que nos abrigam, pelo teto que nos cobre, pelas portas que nos guardam, pelas janelas que nos conectam com o mundo, sem nos expor ao mal. Eu Te louvo, porque Tu és o Deus que acampa ao redor dos que Te temem, que envia anjos para nos guardar, que estabelece proteção sobre nossa morada. Coloco diante de Ti cada entrada e saída, a porta da frente por onde passamos diariamente, a porta dos fundos que tantas vezes esquecemos de trancar, as janelas que ficam abertas na madrugada, o portão que dá acesso ao quintal. Onde houver vulnerabilidade física, dá-me sabedoria para fortalecer. Onde houver descuido habitual, lembra-me de vigiar. Onde houver pontos cegos que não enxergo, posiciona Teus anjos. Peço estratégia e disciplina para honrar a proteção, trancas verificadas, sistemas de segurança funcionando, vizinhança em boa relação, iluminação adequada, senso de alerta sem paranoia. Tu és o Deus que protege e também o Deus que ensina a cooperar com a proteção. Eu consagro a Ti cada pessoa que habita sob este teto. Cubro com Teu sangue precioso cada membro da família. Cônjuge, filhos, pais, irmãos, quem quer que compartilhe este lar. Onde pensamentos de medo tentam governar nossos corações, coloca certezas de segurança. Onde preocupações sobre violência urbana tentam roubar nossa paz, constrói muralhas de fé. Onde notícias ruins tentam nos fazer reféns da insegurança, oferece perspectiva de quem vive guardado pelo Altíssimo. Dá-nos coragem para viver com prudência, mas sem pânico, com cuidado, mas sem obsessão, com vigilância, mas sem perder a alegria de habitar em paz. Livra-nos da ilusão de que segurança depende apenas de recursos humanos. Pelo contrário, que nossa fé nos leve a combinar cuidados práticos com confiança na Tua guarda sobrenatural. Ensina-nos a orar sobre esta casa regularmente, a ungir portas e janelas quando necessário, a declarar promessas sobre cada quarto, a estabelecer atmosfera de paz que expulsa todo medo. Eu me posiciono desde já sob as promessas do Salmo 91. Eu declaro que, habitando no Teu esconderijo, esta casa descansa sob Tua proteção e que, descansando, todos os que aqui moram dormem em paz e acordam renovados. Quando a noite trouxer seu terror de assaltos e invasões, não temeremos. Quando a seta do dia cruzar o céu trazendo notícias de violência na cidade, não seremos domínio do pânico. Quando estatísticas de criminalidade forem anunciadas, não nos renderemos ao desespero, mas as colocaremos diante de Ti, pedindo sabedoria para nos proteger e fé para crer que somos guardados. Se perigos rondam e malfeitores percorrem as ruas, que encontrem nesta casa vigias invisíveis, barreiras espirituais e uma família protegida pelo sangue do Cordeiro. E que encontrem, acima de tudo, uma fé que não é negligente com cuidados práticos, mas confiante no Deus que nos guarda quando dormimos e quando acordamos. Eu peço sobre mim e os meus
a ordem dos teus anjos, que guardem entradas e saídas desta casa a toda hora, que acompanhem cada morador em seus trajetos diários, que me protejam no trânsito, no trabalho, na escola, nas ruas, nos transportes públicos, nos lugares que preciso frequentar. Se alguém tropeçar, que mãos invisíveis segurem. Se alguém enfrentar situação perigosa, que elas intervenham. Se alguém for alvo de más intenções, que elas desviem. Onde estiver armada cilada contra minha família, que seja desarmada antes. Onde estiver planejado mal contra nós, que seja frustrado. Onde estiver tramada violência, que seja impedida. Se precisarmos enfrentar ameaças reais, que não enfrentemos sozinhos, mas revestidos da tua armadura, acompanhados dos teus guerreiros celestiais, cobertos pelo teu sangue que clama proteção sobre os teus filhos. Eu coloco sob tua luz as pequenas escolhas que constroem segurança. Que eu respeite os horários que são mais seguros para sair e voltar, não os que a imprudência inventa. Que eu aprenda a dizer não vou quando o espírito alertar sobre perigo, e vou com cuidado quando a missão for necessária, mas arriscada. Que eu verifique fechaduras antes de dormir. Que eu observe movimentos estranhos na rua. Que eu ensine meus filhos sobre cuidados básicos sem aterrorizá-los. Que eu mantenha contatos de emergência atualizados. Que eu conheça meus vizinhos e construa rede de vigilância comunitária. São atos simples, mas são tijolos que erguem o muro da proteção prática. E que quando eu falhar em algum cuidado, não me puna além da conta. Que eu corrija, reforce, aprenda, porque proteção também se faz de ajustes constantes. Eu te peço sabedoria para equilibrar proteção e liberdade. Não quero viver em prisão domiciliar por causa do medo, nem em negligência perigosa por causa de falsa sensação de invencibilidade. Dá-me discernimento sobre quando sair e quando ficar, onde ir e onde evitar, com quem me relacionar e de quem me afastar, o que permitir aos filhos e o que restringir por segurança. Ensina-me a educar minha família em cultura de proteção sem cultura de terror. Conversas francas sobre riscos reais, treinamento sobre o que fazer em emergências, combinados claros sobre comunicação de paradeiro, mas tudo isso envolvido em atmosfera de fé que declara: somos guardados, somos protegidos, não vivemos em medo porque vivemos em Cristo. Que eu não desista de viver plenamente por causa das ameaças, mas que viva com sabedoria e vigilância. Eu intercedo por esta vizinhança, esta rua, este bairro, esta cidade. Lembro diante de ti famílias que moram ao redor, comércios que funcionam perto, escolas que meus filhos frequentam, rotas que uso diariamente. Derrama proteção coletiva, levanta autoridades que cumpram o dever de nos proteger. Dá estratégias eficientes de policiamento, ilumina ruas escuras onde o crime se esconde, desbarata quadrilhas que operam na região, prende criminosos, recupera os que ainda podem ser recuperados. Dá respiro aos que vivem em áreas mais vulneráveis, proteção redobrada, livramento de balas perdidas, escape de situações de risco, sabedoria para não estar no lugar errado na hora errada. Guarda-nos de acostumar com a violência, de naturalizar o medo, de perder a capacidade de nos indignar e de orar por mudanças. Ensina-nos a interceder por nossa cidade, a nos envolver quando possível em soluções comunitárias, a não apenas reclamar, mas a contribuir para ambientes mais seguros. Eu trago à tua presença medos legítimos que precisam ser processados com sabedoria. Sei que ignorar perigos reais não é fé, é irresponsabilidade. Mas também sei que viver dominado por medo não é prudência, é prisão. Por isso,
Desmancha nós de pânico que paralisam e impedem vida normal, derruba fortalezas de ansiedade que transformam casa em bunker emocional, acalma tempestades de preocupação excessiva que roubam sono e paz, dissolve traumas de violências passadas que fazem todo o barulho parecer ameaça. Que eu aprenda a descansar na tua proteção enquanto exerço minha parte, a me lembrar de que anjos acampam ao redor de quem te teme, a permitir que tua paz guarde meu coração e minha mente. Ensina-me a não alimentar imaginação catastrófica, a não ensaiar mentalmente tragédias que não aconteceram, a não viver cada dia como se fosse o último por causa de medo de violência. Eu peço proteção específica sobre nossos veículos. Onde meu carro estiver estacionado, que anjos vigiem. Quando estivermos em trânsito, que nos guardem de acidentes, de assaltos em semáforos, de sequestros relâmpago, de motoristas imprudentes, de falhas mecânicas em momentos perigosos. Cubro com teu sangue cada membro da família ao volante. Dá reflexos rápidos, atenção redobrada, paciência no trânsito, sabedoria para evitar rotas perigosas, discernimento para perceber situações suspeitas. Se usamos transporte público, protege-nos igualmente. Em ônibus, metrôs, trens, aplicativos de transporte. Guarda-nos de assaltos, de acidentes, de motoristas mal intencionados, de situações constrangedoras ou perigosas. Que cada trajeto seja coberto por oração antes de sair e agradecimento ao chegar. Eu coloco diante de ti nossos pertences e bens materiais. Sei que não são o mais importante, mas também sei que foram conquistados com trabalho e que sua perda afeta nossa vida prática. Protege esta casa de invasões, de furtos, de roubos. Guarda nossos veículos eletrônicos, documentos, economias. Se vier ataque contra nosso patrimônio, que seja frustrado. Se vier tentativa de invasão, que seja impedida. Se vier prejuízo, que tu restaures. Ensina-me a não colocar segurança na posse de bens, mas também a administrar com zelo o que me confiaste. Dá-me sabedoria para seguros adequados, para guardas em lugares seguros, para não ostentar o que pode atrair cobiça, para documentar o que possuo, caso seja necessário comprovar perdas. Eu levanto sobre este lar um decreto de paz. Paz que expulsa espíritos de violência, paz que desativa planos malignos, paz que frustra intenções ruins, paz que estabelece ordem onde o caos tenta entrar, paz que mantém a atmosfera de descanso, mesmo quando lá fora há tumulto. Que a paz de Cristo governe esta casa, definindo o clima emocional, influenciando as conversas, moldando relacionamentos, protegendo até de violência doméstica que tantas vezes começa em descontroles emocionais. E que eu aprenda a cultivar essa paz. Devocional familiar que estabelece cobertura, oração pelos cômodos, música de adoração que purifica ambiente, perdão rápido que não deixa raiz de amargura, palavras mansas que desviam a ira. Eu te agradeço pelas vezes em que nos livraste sem que percebêssemos. O assalto que não aconteceu porque mudamos de rota. O acidente que não ocorreu porque atrasamos alguns minutos. A invasão que não se concretizou porque o criminoso desistiu. A violência que foi desviada porque algo o fez mudar de ideia. Agradeço pelas proteções invisíveis que atuam constantemente, pelos anjos que trabalham sem que vejamos, pelas orações de intercessores que nos cobrem, pela misericórdia que nos guarda, mesmo quando somos descuidados. Gratidão também por sistemas de segurança que funcionam, por vizinhos que vigiam uns pelos outros, por autoridades que fazem seu trabalho com dedicação, por tecnologias que aumentam nossa proteção. Eu renovo a aliança. Começo este dia sob tua palavra de proteção. Sigo com teus anjos ao meu redor. Encerro entregue ao teu cuidado noturno. Onde eu me sentir vulnerável, serei protegido por ti. Onde eu me sentir ameaçado, serei defendido por ti. Onde eu me sentir só em situação de risco, serei acompanhado por ti.
Eu declaro, com fé firme e decisão diária, que minha proteção e de minha família é responsabilidade sagrada que compartilho contigo. Eu faço minha parte com vigilância e prudência. Tu fazes tua parte com poder e intervenção sobrenatural. Que todo o meu ser, corpo, mente, família, te glorifique não apenas quando houver livramento notório, mas também na caminhada diária de cuidado, na disciplina de verificar segurança, nos momentos de ensinar filhos sobre proteção, nas escolhas sábias que evitam perigos. Eu me coloco debaixo do teu nome e sigo, sabendo que, enquanto eu cuido do que me cabe, tu fazes o que ninguém mais pode fazer. Guardas quando durmo, proteges quando saio, livras quando estou em perigo, frustras planos malignos, envias anjos, estabeleces muralhas invisíveis, mas reais ao redor de quem é teu. Amém. Pai de misericórdia, eu sigo diante de Ti com o coração confiante e a mente vigilante, pedindo que Tua presença continue a reger cada entrada e saída, cada movimento dentro e fora desta casa, cada passo que damos nas ruas desta cidade. Olha para os pontos vulneráveis da nossa rotina, onde a proteção precisa ser reforçada, para os horários em que estamos mais expostos, para os trajetos que fazemos repetidamente, para os lugares que frequentamos por necessidade, mesmo sabendo que não são os mais seguros. Coloca a tua mão sobre essas situações e estabelece ordem onde há caos urbano, segurança onde há vulnerabilidade, livramento onde há emboscada preparada. Ensina-me a cooperar com a proteção divina através de cuidados práticos, a perceber alertas do Espírito antes que situações se tornem críticas, a ajustar rotas sem paranoia, mas com sabedoria, a dizer não vou quando for necessário cancelar compromissos por questão de segurança. Sob tua autoridade, alinho minha rotina às necessidades reais de proteção da família, renuncio à imprudência que testa limites perigosos e escolho obedecer aos instintos que tu mesmo plantaste em mim como sistema de alerta. Visita cada cômodo desta casa com tua presença protetora. Aquieta ambientes onde tensões internas podem gerar conflitos. Fecha brechas espirituais por onde influências negativas tentam entrar. Ilumina cantos escuros onde medos noturnos assombram especialmente as crianças. Se houver objetos que carregam histórias ruins ou que foram portas de entrada para a opressão, dá discernimento para identificar e remover. Se houver padrões de comportamento que abrem vulnerabilidade espiritual, expõe e ajuda a corrigir. Se houver divisões familiares que enfraquecem a proteção coletiva, traz cura e reconciliação. Quero aprender a ungir portas quando a opressão parecer forte, a declarar versículos sobre paredes quando o medo tentar dominar, a reunir a família em oração quando sentirmos que estamos sob ataque, a adorar até que a atmosfera mude. Coloca um guarda espiritual em cada entrada desta casa e que esse guarda seja alimentado por nossa vida de oração, obediência e santidade, para que nenhuma maldição lançada tenha efeito, nenhum feitiço encontre brecha, nenhuma inveja penetre nossas paredes. Coloco sob tua luz as noites em que o medo de invasão rouba o sono, as madrugadas em que qualquer barulho nos faz despertar em alerta, os momentos em que ficamos sozinhos em casa e a vulnerabilidade aumenta. Peço que reeduques nosso sono para ser restaurador e não aterrorizado, que nos des confiança de que anjos montam guarda enquanto descansamos, que estabeleças paz sobrenatural que permite dormir profundamente, mesmo sabendo dos perigos externos. Afasta de nós o hábito de dormir com medo, de imaginar invasores em cada som, de viver em estado permanente de hipervigilância que esgota o sistema nervoso. Ensina-nos rituais de proteção noturna, oração antes de dormir,
declarando cobertura sobre a casa, verificação tranquila, mas cuidadosa de portas e janelas, entrega confiante da noite aos teus cuidados. Que o leito seja lugar de descanso verdadeiro e não posto de vigília ansiosa, que nossos sonhos não sejam campo de pesadelos com violência, mas refrigério onde o Espírito nos restaura. Trago ao teu trono cada membro da família individualmente e peço proteção personalizada. Sobre meu cônjuge que sai cedo e volta tarde, estende cobertura em cada trajeto, em cada lugar que frequenta, em cada pessoa com quem se relaciona profissionalmente. Sobre meus filhos que vão à escola, coloca anjos no caminho de ida e volta, dentro da sala de aula, no recreio, nas atividades extracurriculares, protegendo de bullying que pode escalar para a violência, de influências que podem levá-los a situações perigosas, de adultos mal intencionados. Sobre pais idosos que moram conosco ou perto, redobra a proteção, pois são mais vulneráveis, guarda-os de golpistas, de violência contra idosos, de quedas e acidentes domésticos que podem ter consequências graves. Dá-me postura de líder espiritual do lar, que intercede nominalmente, que declara proteção sobre cada um, que ensina todos a orarem por si mesmos e uns pelos outros. Estende tua proteção às rotas que percorremos diariamente. Guarda-nos nas ruas, avenidas, rodovias, caminhos alternativos que às vezes precisamos usar. Livra-nos de assaltos em semáforos, de sequestros relâmpago, de balas perdidas em tiroteios, de acidentes causados por imprudência alheia, de atropelamentos, de quedas de moto. Ajusta nosso timing divino. Se houver perigo à frente, atrasa-nos. Se houver perigo atrás, acelera-nos. Se houver perigo na rota habitual, desvia-nos. Dá-nos sensibilidade espiritual para perceber quando algo não está certo. O espírito que aperta o coração e diz, não vá por aí. A intuição que alerta, volte agora. O desconforto que avisa, saia deste lugar. Ensina-me a não ignorar esses sinais por pressa ou por racionalização, mas a obedecer prontamente, sabendo que é tua proteção, operando através de percepção espiritual aguçada. Coloco diante de ti situações específicas de risco que fazemos parte da nossa rotina. Se preciso sacar dinheiro, vai comigo ao banco e ao caixa eletrônico, frustra observadores mal intencionados, desvia assaltantes para outro alvo, protege-me no caminho de volta. Se preciso fazer compras em horários ou locais mais vulneráveis, cerca-me de proteção invisível, faz com que eu passe despercebido por quem planeja mal, guarda minhas sacolas e pertences. Se filhos adolescentes saem à noite, vai com eles, protege-os de ofertas de drogas, de convites para festas perigosas, de caronas com motoristas alcoolizados, de violência em aglomerações, traz-nos de volta em segurança. Onde a exposição é inevitável, que a proteção seja redobrada. Onde o risco pode ser minimizado, dá-me sabedoria para alternativas mais seguras. Eu me volto agora para ameaças específicas do nosso tempo. Protege-nos de violência urbana que escalou, de criminalidade organizada que age com ousadia, de facções que dominam territórios, de milícias que impõem terror, de assaltantes cada vez mais violentos, de sequestradores que escolhem vítimas aleatórias. Que não sejamos vítimas de estatísticas, mas testemunhos de livramento. Protege especialmente nossas mulheres de assédio que pode escalar para a violência, de perseguidores, de agressores, de abusadores. Protege nossos jovens de recrutamento para o crime, de aliciamento para facções, de envolvimento com drogas que os colocam em redes perigosas. Donde quer que venha a ameaça, que tua proteção seja maior. Peço libertação de toda maldição lançada contra esta família. Se alguém nos deseja mal, se alguém invoca forças das trevas contra nós, se alguém envia feitiçaria, macumba, trabalhos espirituais negativos, eu quebro tudo isso em nome de Jesus.
Declaro que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, que toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada. Quebranta por terra todo encantamento, toda maldição, todo pacto demoníaco direcionado a esta casa e família. Derrama o sangue de Jesus sobre portas e janelas como fez o Cordeiro Pascal, para que o destruidor passe por cima e não nos toque. Onde houver objetos amaldiçoados que entraram na casa sem nosso conhecimento, revela-os. Onde houver brechas espirituais por pecados não confessados, mostra-os para que sejamos purificados. Onde houver falta de perdão que abre vulnerabilidade, opera arrependimento e reconciliação. Eu intercedo por proteção digital da família. Guarda-nos de exposição perigosa em redes sociais que pode atrair criminosos, de compartilhamento de localização em tempo real que facilita rastreamento, de postagens que revelam padrões de ausência da casa, de informações que podem ser usadas para golpes ou crimes. Dá sabedoria, especialmente aos jovens, sobre o que pode e não pode ser compartilhado online, sobre aceitar ou não pessoas desconhecidas, sobre encontros marcados pela internet que podem ser armadilhas. Protege-nos de hackers que roubam dados bancários, de golpistas que se passam por instituições, de criminosos que usam engenharia social. Ensina-nos prudência digital, que é a extensão da prudência física. Alcança, Senhor, as autoridades responsáveis por nossa segurança. Levanta policiais íntegros e eficientes, dá estratégias inteligentes de patrulhamento, equipa forças de segurança com recursos necessários, protege os que arriscam a vida para nos proteger. Onde há corrupção que facilita o crime, expõe e remove. Onde há alianças entre autoridades e criminosos, desbarata. Onde há omissão que deixa a população vulnerável, confronta. Levanta também líderes políticos comprometidos com segurança pública que priorizem investimento em policiamento, em inteligência, em recuperação de criminosos, em prevenção através de educação e oportunidades. E, enquanto as estruturas falham, sustenta-nos com proteção sobrenatural que supre a ausência de proteção humana. Eu coloco sob tua guarda também nossa segurança emocional e psicológica dentro de casa. Que este lar não seja apenas fisicamente seguro, mas emocionalmente saudável. Protege-nos de violência doméstica em qualquer forma, física, verbal, psicológica, sexual. Onde houver descontrole emocional, que pode escalar para agressão, intervém. Onde houver padrões abusivos começando, corta pela raiz. Onde houver vítimas silenciosas dentro de casa, dá-lhes voz e coragem para buscar ajuda. Ensina-nos a resolver conflitos com maturidade, a nunca usar força física como argumento, a proteger especialmente os mais vulneráveis. Que as crianças cresçam em ambiente onde se sintam seguras, onde saibam que são protegidas, onde aprendam o que é proteção saudável versus controle abusivo. Eu te peço sabedoria para investimentos em segurança. Se precisamos instalar câmeras, alarmes, reforçar portas e janelas, melhorar iluminação externa, contratar monitoramento, dá-nos recursos financeiros e direção sobre o que é prioritário. Livra-nos de gastar em excesso por paranoia, mas também de economizar irresponsavelmente em proteção básica. Conecta-nos com profissionais honestos que fazem serviços de qualidade, protege-nos de técnicos que fazem instalações para depois voltarem como ladrões. Dá-nos também sabedoria comunitária, organizar vigilância de vizinhos, grupos de comunicação rápida, relacionamentos que permitem pedir ajuda e oferecer ajuda em situações de emergência. Estende proteção sobre nossos encontros e reuniões. Quando recebermos visitas, que sejam pessoas de bem. Quando abrirmos a porta para entregas, que sejam realmente entregadores e não criminosos disfarçados. Quando contratarmos serviços para dentro de casa, que sejam profissionais confiáveis. Dá-nos discernimento para perceber intenções,
para não facilitar acesso a quem não devemos confiar, para equilibrar hospitalidade com prudência. Protege-nos de falsos prestadores de serviço que invadem casas, de sequestros que começam com entregas falsas, de violências que acontecem quando portas são abertas sem cuidado. Eu recebo pela fé a manifestação visível da proteção angelical. Que nossos filhos vejam anjos quando tiverem medo, que nós sintamos a presença protetora quando estivermos em perigo. Que vizinhos notem algo diferente nesta casa, que a faz ser poupada quando outras ao redor são atingidas. Declaro que anjos de Deus armam barreiras invisíveis mas reais, que espíritos malignos não têm permissão de cruzar nosso território, que esta casa é propriedade do reino e não está disponível para invasão física ou espiritual. Eu consagro cada metro quadrado desta propriedade, o quintal, a garagem, o jardim, cada quarto, cada banheiro, a sala, a cozinha. Tudo é território santo, onde a presença de Deus habita e de onde o inimigo é expulso. Eu te louvo pelos livramentos que já experimentamos e pelos que experimentaremos sem saber. Obrigado por cada vez que mudamos de ideia sobre sair e depois soubemos que algo grave aconteceu naquele local. Obrigado por cada atraso que nos fez perder algo que parecia importante, mas era perigoso. Obrigado por cada rota alternativa que nos desviou de assaltos. Obrigado por cada não que nos protegeu de relacionamentos ou situações que trariam violência. Nomeio esses livramentos como memorial da tua fidelidade. Onde hoje ainda há vulnerabilidade, trabalha. Onde hoje ainda há medo, acalma. Onde hoje ainda há exposição necessária, protege redobradamente. Que minha boca se encha de declarações de proteção sobre esta família. Em vez de profetizar tragédias, declaro segurança. Em vez de alimentar medo com palavras negativas, estabeleço fé com confissão bíblica. Em vez de me juntar a conversas que amplificam insegurança, trago palavra de esperança e testemunho de cuidado divino. Ensina-me a falar vida e proteção sobre minha casa, a não concordar com estatísticas de violência sobre meus filhos, a quebrar sentenças negativas que outros tentam colocar sobre nós. E, quando tua proteção se manifestar visivelmente, que eu testemunhe para edificar fé de outros que também precisam crer que são guardados. Enquanto este dia avança, eu me coloco sob tua sombra protetora. Se a seta da violência voar ao meio-dia, que não nos atinja. Se a peste do crime rondar, que passe por cima desta casa. Se a destruição trabalhar na cidade, que não chegue até nossa porta. Eu seguirei firme no que me cabe. Portas trancadas, vigilância ativa, rotas seguras, horários prudentes, comunhão com vizinhos, oração constante, ensino aos filhos, confiança em ti. O resto é teu domínio. E sabendo disso, eu respiro fundo e vivo sem medo paralisante. Eu creio e por isso declaro: somos protegidos, somos guardados, anjos acampam ao nosso redor, nenhum mal nos sucede, nenhuma praga chega à nossa tenda. Que assim seja, pelo nome que é Torre Forte, onde o justo se refugia e está seguro. Amém. Pai, eu permaneço na tua presença e alinho meu coração ao compasso da tua paz que guarda. Olho para esta casa que me confiaste e a recebo como santuário, não como fortaleza de medo, como lugar de descanso, não como bunker, como lar onde tua presença habita, não como prisão onde o terror governa. Consagro a ti cada decisão de proteção que tomarei daqui em diante, para que seja guiada por sabedoria e não por paranoia, por prudência e não por negligência, por fé ativa e não por presunção. Unges esta morada com óleo de proteção, e esse óleo escorre do telhado às fundações, sela cada fresta, fortalece cada estrutura, purifica cada ambiente, consagra cada objeto. Onde ladrões procuram entrada, que encontrem portas seladas pelo sangue do Cordeiro, onde violência busca vítimas, que passe por cima desta família marcada como propriedade do Altíssimo.
onde o medo tenta estabelecer domínio, que encontre resistência da fé que declara: o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Abençoa o eixo invisível entre vigilância humana e proteção divina, esse lugar onde nosso cuidado encontra tua guarda, onde nossa responsabilidade se une à tua soberania. Quando pensamentos de não vai acontecer nada tentarem me tornar descuidado, intercepta-os com lembretes de prudência necessária. Quando preocupações excessivas quiserem me dominar, reposiciona-as diante das tuas promessas inquebráveis. Quando memórias de violências passadas, vividas por nós ou por conhecidos, ameaçarem recrutar pânico paralisante, lembra-me da graça que nos livrou antes e livrará novamente. Se traumas de assaltos, acidentes ou ameaças anteriores ainda disparam respostas de medo desproporcional, dá-me caminhos de cura, oração de libertação, aconselhamento que processa trauma, comunidade que acolhe sem julgar, tempo que cicatriza com teu bálsamo. Eu renuncio ao mito de que estamos por nossa conta e me abro ao milagre de que anjos recebem ordens a nosso respeito. Que proteção divina não é teoria teológica, mas realidade operante sobre quem habita no esconderijo do Altíssimo. Eu coloco agora, uma a uma, as áreas de vulnerabilidade sob tua cobertura específica. Nas entradas principais, estabelece guardas angelicais que não dormem nem cochilam. Nas janelas que ficam abertas à noite, posiciona sentinelas que vigiam. No portão que dá para a rua, coloca barreira invisível que criminosos não conseguem cruzar. Nos fundos da casa, onde às vezes a atenção falha, redobra a proteção. Na garagem, onde veículos ficam expostos, frustra tentativas de furto. No telhado por onde invasores às vezes entram, sela todos os acessos. Onde houver câmeras de segurança que funcionem perfeitamente. Onde houver alarmes que disparem quando necessário e não façam falsos alertas. Onde houver trancas que sejam fortes. Onde houver iluminação que seja suficiente. E onde recursos humanos faltarem, que tua proteção sobrenatural supra completamente. Guarda-me, Senhor, dos perigos que se camuflam de normalidade. A porta que esqueci destravada porque estava cansado. A janela que deixei aberta porque fazia calor. O portão que não tranquei porque ia sair de novo em minutos. O carro que não protegi adequadamente porque é só rapidinho. Ensina-me que proteção se constrói em decisões repetidas de cuidado, não em grandes gestos ocasionais. Se eu tentar negociar segurança com conveniência, confronta-me com amor. Se eu quiser economizar tempo pulando verificações básicas, lembra-me de que prevenção sempre custa menos que reparação. Entrego a ti hábitos que me tornam vulnerável e recebo disciplinas que me protegem. Checklist noturno antes de dormir, verificação matinal antes de sair, atenção constante ao ambiente ao redor, comunicação clara sobre paradeiro com família. Eu me acerco da tua mesa com gratidão pelos livramentos silenciosos que acontecem sem alarde. O criminoso que escolheu outra casa sem que saibamos por quê. O assaltante que desistiu no último momento. O acidente que não aconteceu por centímetros. A bala perdida que passou longe a hora em que não estávamos onde a violência ocorreu. Sei que muitas proteções vestem roupa de coincidências, mas eu reconheço tua mão providencial. Protege-me da ingratidão que só reconhece livramento quando é dramático. Ensina-me a agradecer também pelos perigos que nem soube que existiram, pelas ameaças que foram desviadas antes de chegarem perto, pelos males que foram impedidos nos bastidores espirituais. Eu coloco sob tua guarda nossos horários de maior vulnerabilidade. Nas madrugadas, quando todos dormem e a vigilância humana falha, que anjos façam turnos ininterruptos. Nos momentos em que a casa fica vazia durante o dia, que tua presença a preencha e intimide invasores. Nas horas de chegada e saída, quando estamos distraídos com malas e compras, que proteção extra nos cerque.
Nos finais de semana, quando a rotina muda, que a guarda permaneça consistente. Onde nossa atenção naturalmente baixa, que tua proteção naturalmente aumente. Ensina-nos também a variar horários quando possível, para não criar padrões previsíveis que criminosos estudam, a não anunciar ausências prolongadas publicamente, a pedir para vizinhos de confiança vigiarem quando viajamos. Alcança os membros desta família em seus ambientes externos. No trabalho onde passam horas, estabelece proteção. Na escola que frequentam, posiciona anjos nos corredores. Nos lugares de lazer, vai conosco. Nas casas de amigos, onde às vezes ficam, estende tua cobertura. Protege especialmente em momentos de transição, entrando e saindo de carro, caminhando de estacionamento até destino, esperando transporte em pontos vulneráveis, voltando para casa à noite. Dá a cada membro da família consciência situacional, perceber movimentos estranhos, identificar pessoas suspeitas, reconhecer situações de risco, saber quando acelerar o passo ou mudar de direção. Que nunca estejam tão distraídos com celulares ou pensamentos que percam a noção do que acontece ao redor. Eu me volto para a proteção de nossos filhos com clamor especial. Guarda-os de sequestros, de abordagens mal intencionadas, de adultos predadores, de colegas que querem iniciá-los em caminhos perigosos. Dá-lhes sabedoria além da idade, saber quando gritar, quando correr, quando procurar autoridade, quando desconfiar de situações que parecem inocentes. Protege sua inocência sem deixá-los ingênuos. Ensina-os sobre perigos reais sem aterrorizá-los. Que tenham liberdade de ser crianças ou adolescentes, mas sempre dentro de limites seguros que estabelecemos com teu direcionamento. Quebra toda a sedução do inimigo que tenta afastá-los de casa através de amizades erradas, festas perigosas, experimentações que expõem a riscos graves. Agora, Senhor, eu levanto um muro de fogo ao redor desta propriedade, como fizeste com Jerusalém, quando prometeste ser muralha de fogo em redor e glória no meio. Assim te peço que sejas para nós. Que esse fogo divino seja visível no espiritual e impeça toda invasão demoníaca, todo ataque espiritual, toda maldição direcionada. Que anjos de alta hierarquia recebam ordem específica sobre esta família. Miguel e seus guerreiros, quando houver batalha espiritual intensa. Anjos de guarda pessoal para cada morador, anjos de proteção territorial sobre esta propriedade. Declaro que nenhum principado, nenhuma potestade, nenhum espírito territorial tem direito legal sobre esta casa, porque ela foi comprada pelo sangue de Jesus, consagrada em oração, dedicada ao reino de Deus. Eu abençoo cada membro da família para que carregue proteção para onde for. Abençoo suas roupas para que sejam como vestes sacerdotais que identificam portadores da presença divina. Abençoo seus passos para que sejam guiados por caminhos seguros. Abençoo seus olhos para que enxerguem perigos antes de se aproximarem. Abençoo seus ouvidos para que escutem alertas do Espírito Santo. Abençoo especialmente o sangue de Jesus sobre suas cabeças como marca que diz ao destruidor: passe por cima. Este é filho do Altíssimo. Que carreguem a consciência de que não andam sozinhos, de que não estão desprotegidos, de que portam dentro de si o Espírito do Deus vivo, que é maior que qualquer ameaça externa. Se hoje vier notícia de violência na região, não me deixes entrar em pânico. Põe tua paz entre a informação e minha reação. Dá-me segundos para respirar, minutos para orar, horas para processar com sabedoria. Ensina-me a responder com ação apropriada, reforçar cuidados, ajustar rotas, alertar família, e não com reação desproporcional que instala terror. Se houver aumento real de criminalidade, mostra-me medidas concretas a tomar. Se houver sensação de insegurança maior que o perigo real, corrige minha percepção com verdade.
que eu saiba diferenciar entre prudência informada e paranoia alimentada por noticiário sensacionalista. Eu também oro por quem trabalha para nossa proteção. Derrama sabedoria sobre policiais que patrulham este bairro, coragem sobre guardas que vigiam esta rua, integridade sobre autoridades que decidem políticas de segurança. Protege os protetores, que não sejam feridos em serviço, que voltem seguros para suas famílias, que não se corrompam, que não desistam diante da violência que enfrentam. Levanta também tecnologias que aumentem a eficiência de segurança pública, estratégias inteligentes que previnam crimes em vez de apenas responder a eles, programas sociais que tratem raízes da violência e inspira cidadãos comuns a se envolverem em soluções, a não apenas reclamarem, mas contribuírem para comunidades mais seguras. Eu profetizo, com a autoridade de filho do rei, sobre esta família e esta casa. A seta que voa de dia não nos atingirá, porque tua verdade é nosso escudo. A peste que anda na escuridão não entrará, porque tua presença sela nossas portas. A mortandade que assola ao meio-dia não nos alcançará, porque habitamos no esconderijo do Altíssimo. 1000 ameaças poderão rondar a cidade e 10.000 perigos poderão circular nas ruas, mas não chegarão perto de nós, porque tua proteção estabelece perímetro sagrado que o mal não ousa cruzar. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, nem arma física, nem arma espiritual, nem arma emocional. Aos teus anjos deste ordem a nosso respeito. Guardam nossa casa quando saímos, vigiam nosso sono quando descansamos, protegem nossos passos quando caminhamos, frustram ciladas quando somos alvo, desviam projéteis quando há tiroteio perto, interceptam mal-intencionados quando se aproximam, confundem planos quando somos monitorados por criminosos. Eu reconheço que proteção divina não é garantia de vida sem susto, mas é certeza de companhia em todo perigo e livramento, segundo tua soberania. Tudo está sob teu controle, e porque está, eu descanso sem negligência, confio sem imprudência, vivo sem medo paralisante. Se vier perigo real, enfrentarei revestido de coragem que vem de ti. Se vier ameaça, resistirei firmado na rocha que és tu. Se vier perdas apesar de todas as precauções, processarei, sabendo que tua graça é suficiente até nas tragédias que não compreendemos. Mais do que blindagem que impede todo o mal, peço vida protegida, que testemunha livramentos, que conta histórias de provisão angelical, que inspira outros a confiarem no Deus que guarda seus filhos. Eu te agradeço por ouvir cada palavra desta oração extensa, por receber cada clamor deste coração que quer proteger quem ama. Agradeço porque tua proteção já está operando enquanto oro. Anjos já estão posicionados, planos malignos já estão sendo frustrados, caminhos seguros já estão sendo preparados, livramentos futuros já estão sendo arquitetados na eternidade. Agradeço porque tu me vês não como paranoico, mas como pai ou mãe zeloso, não como medroso, mas como responsável, não como controlador, mas como cooperador com tua proteção. E por fim, eu te peço perseverança em vigilância, que amanhã eu esteja aqui de novo cobrindo esta família em oração, que cada noite eu verifique segurança antes de dormir, que cada saída seja precedida de declaração de proteção, que cada volta seja seguida de gratidão por livramento. Declaro então sobre esta casa e sobre todos que nela habitam. Seremos guardados sem viver em prisão de medo, protegidos sem perder a alegria de viver, vigilantes sem cair em paranoia, prudentes sem deixar de confiar. Sob tuas asas encontramos refúgio que nenhuma tempestade penetra. No teu esconderijo encontramos segurança que nenhuma ameaça remove. Na tua palavra encontramos promessas que nenhuma circunstância inválida. No teu amor encontramos paz que nenhuma notícia rouba. Se a noite trouxe ameaças, teu amanhecer traz vitória. Se o dia trouxer perigos, tua tarde trará livramento.
Se a jornada for arriscada, tua chegada será segura. E quando prestarmos contas desta vida, que tenhamos histórias para contar de proteção miraculosa, de anjos que intervieram, de perigos que foram desviados, de família que viveu guardada pelo Deus que nunca dorme nem cochila. Que tudo em nós, decisões, movimentos, palavras, orações, proclame a mesma verdade. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza, o Deus em quem confio. Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-me-á com suas penas, e debaixo de suas asas encontrarei refúgio. Sua fidelidade será meu escudo protetor. E que por essa confiança inabalável vivamos estes dias em segurança prática e paz sobrenatural, inspirando quem nos observa, protegendo quem amamos, glorificando quem nos guarda. Eu creio, recebo e selo esta oração com fé, no nome que é torre forte, escudo protetor, muralha de fogo, refúgio eterno, Jesus Cristo, sob cujo sangue vivemos protegidos agora e sempre. Amém.